Aqui desse lado, meus amigos, nós temos um PC com RTX 3050 completo, que eu comprei no Mercado Livre, ele já vem assim montado, tudo certinho. Nós temos um Ryzen 5 5500, 16 GB de memória RAM DDR4, RTX 3050, uma placa-mãe uma A520M. E aqui desse outro lado nós temos o notebook mais barato hoje com a RTX 3050. Será que vale a pena realmente você investir no PC? Ou comprar um notebook com 3050, às vezes até investir um pouco mais no notebook com 4050. Qual que é a diferença de um notebook com a mesma placa de vídeo que um PC? É muito grande essa diferença, então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, com essa aqui é o Lipe. Bom, esse PC aqui, completo, eu comprei no Mercado Livre por R$ 4.380, tá? Tá aí o print pra vocês, vou deixar o link dele aqui embaixo. E alguns de vocês gostaram muito, os outros falaram assim, acho que não vale a pena, porque eu posso investir um pouco mais e comprar uma RX 7700 para colocar aqui que fica melhor, uma RTX 5060, etc. Mas, gente, do PC mais barato que você consegue comprar hoje no Brasil, com placa de vídeo que vale a pena, que vai rodar tudo, é isso daqui. Sem placa de vídeo não vai rodar tudo, se uma placa for mais básica que essa não vai rodar tudo, e placa de vídeo melhor do que essa tá mais caro. Abaixo dos R$5.000 é isso daqui. Inclusive eu montei peça por peça separada esse PC e fica mais caro do que você comprar ele montado. Já notebook, bom, aqui eu tenho o TUF F16 com a RTX 3050 e o Core 5 210H. Hoje é o notebook com 3050 mais barato do Brasil, mas às vezes é o Ace Nitro V, às vezes é o Lock, então varia bastante, tá? Mas hoje eu vou gravar o vídeo com o TUF porque no momento que eu tô gravando, o TUF é o que tá mais barato. Na Shopee, ele tá abaixo dos R$5.000, vocês estão vendo aí o print dele, tá? Às vezes tem até umas promoções dele, fica até mais em conta. O preço é próximo do PC, mas ainda é um pouco acima do preço do PC. Não tem nenhum notebook com 3050 no preço desse PC hoje, tá? Então o PC, em valor, já ganha porque ele é o mais barato. Mas a gente vai avaliar nesse vídeo o desempenho de fato, pra gente ver um ou outro. Mas antes de falar do desempenho, a gente tem que falar o seguinte. Obviamente, quando você compra esse PC, ou você monta, não importa, você só tem o PC. Ele só vem o PC. Você precisa de um monitor, de um teclado e de um mouse, e claro, de uma caixa de som ou de um headset. No caso do computador aqui, do notebook, você já tem uma tela. Nesse caso do TUF F16 é uma tela IPS com 144 Hz, já é uma tela gamer, né? Você também já tem um teclado gamer, inclusive retroiluminado. E várias saídas também aqui, assim como o PC, então aqui nós temos saída HDMI, USB-A, tem entrada de internet, RJ45, então você tem várias entradas. E já tem uma caixa de som integrada. Então assim, o notebook, a única coisa que você precisa para jogar é um mouse. Só isso, tem jogo que nem isso, né? Tem jogo que só com teclado dá. Então assim, a única coisa que você vai ter que comprar mais é o mouse. No caso do PC, quando você investir em monitor, teclado, mouse, ele vai ficar mais caro do que esse notebook. Então os preços estão bem próximos, tá? O TUF F16, esse bonitão aí que vocês estão vendo, tem uma tela 16x10, Full HD, 144 Hz, a carcaça dele é de alumínio na parte da tampa e o resto é de plástico. É realmente um notebook bem interessante, tá, pessoal? E bom, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, então, eu vou abrir 4 jogos que vão depender menos e mais da placa de vídeo e do processador. Como no PC nós temos um Ryzen 5 5500, já é um processador mais básico, mas é o processador que deu para colocar aqui para esse PC custar isso. Já que nós temos um Core 5 210H no Asus, é melhor do que esse Ryzen 5 5500, tá? Os dois estão com 16 GB de memória RAM, DDR4, isso aí é igual nos dois. Então, vamos lá, o primeiro jogo que eu abri aqui no meu PC foi Forza Horizon 6, vocês estão vendo aí eu jogando Forza. Olha, vocês estão vendo que a tela tá inteira aqui, né? Eu gravei a tela do PC. Por que isso acontece? Porque eu tenho aqui uma placa de captura que eu ligo no PC para poder gravar a tela. No notebook eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso no notebook eu posso ganhar desempenho, aí não vai ser justo. Como os notebooks gamers têm duas placas de vídeo, a placa de vídeo RTX dedicada e a placa de vídeo do processador, quando eu estou jogando na tela dele, às vezes existe um gargalo, porque ele tem que comunicar as duas placas, etc. Quando eu conecto o HDMI aqui no notebook, ele vai puxar tudo direto da placa de vídeo. Então eu ganho desempenho, é uma vantagem, tá? Você pode fazer isso. Jogar com o notebook no monitor externo é melhor do que jogar nele. Mas eu não vou fazer esse teste, porque tem que ser justo. Então por isso, quando eu for fazer o teste no notebook, eu vou filmar a tela dele, tá? Então, Forza Horizon 6 aqui no PCzão. Gráfico baixo, RTX 3050 é isso, é gráfico baixo. Um jogo ou outro você vai conseguir colocar com gráfico médio. Gráfico baixo, Full HD, V5 desligado, não liguei DLSS, não liguei nada. Tá rodando nativo aí como vocês estão vendo. No centro de Tóquio, inclusive indo ali para o centro da cidade, onde tem vários carros, onde é mais pesado mesmo. Olha, a média se manteve ali na casa dos 61,
60 FPS, como vocês estão vendo. Às vezes cai um pouco para baixo dos 50, para baixo dos 60, ali na faixa dos 58, às vezes sobe um pouco, mas a média ficou em 61 FPS. A temperatura é bem baixa, né? Afinal de contas, é um PC, não aquece muito. Então, assim, dá para jogar tranquilo Forza aqui no PC Gamer. Vamos lembrar que a RTX 3050 do PC, ela é melhor do que a do notebook. Por quê? Porque aqui no notebook nós temos uma placa que consome menos energia, ela precisa gastar menos energia porque aqui nós temos uma bateria. Então ela é capada, ela não é a mesma coisa da do PC. Então é de se imaginar que as médias seriam muito diferentes, né? Mas não, por conta do conjunto inteiro. Como o processador notebook é melhor, eu acredito que as médias não vão ser tão parecidas. Então vamos ver como é que rodou o Forza no notebook. E bom, vamos então para o primeiro jogo que a gente vai comparar, que é o Forza. Vocês já viram rodando no PC. No notebook, por que é que eu não gravo a tela dele? Por que que eu faço isso aqui de mostrar com a câmera? Porque isso aqui mostra o desempenho real. Se eu ligar o meu notebook, nesse caso aqui, o TUF F16 e um monitor externo, ele pode ganhar desempenho, porque eu vou tirar o gargalo da placa de vídeo integrada e vou ligar diretamente a placa de vídeo dedicada do monitor. Só que daí não é justo, porque o desempenho real que você vai ter é esse jogando nesta tela dele, entendeu? Então, por isso que eu não gravo a tela do notebook, eu sempre filmo com a câmera. Mas, bom, resumo, tamo aqui então, eu já espero logo de cara que a gente tenha um desempenho melhor por conta do processador, mas vamos lá. Primeiro de tudo, configurações, né? Então tô jogando aqui em Full HD 1920 por 1200. Na verdade é Full HD Plus, né? É um pouco maior do que a resolução que a gente testou no PC. Isso porque essa aqui é a resolução dessa tela, que é uma tela 16 por 10. Se você estiver jogando no Acer Nitro-V ou no Lenovo Lock, aí a resolução vai ser Full HD de fato, 1920 por 1080, porque daí a tela é um pouco menor, ok? Bom, tá com o V-Sync desligado, o DLSS também está desligado, a única coisa que eu liguei aqui foi o NVIDIA DLAA, que é o Anti-Aliasing, mas está rodando nativo, exatamente como eu tinha testado no PC, e o gráfico tudo no baixo, beleza? Bom, então tô no mesmo ponto do jogo, com o mesmo veículo, e nesse ponto do game, no PC, tava rodando mais ou menos a uns 60 FPS, 61 FPS, vocês viram, né? Aqui já tá bem mais. Tá? Então, 69, 71, eu tô falando de 10 FPS a mais. Bom, algumas coisas podem contar aqui, a velocidade da RAM é uma delas, aqui nós estamos falando de uma memória RAM mais rápida, mas principalmente o processador eu acho que é o que está realmente entregando mais. A placa de vídeo está com 100% de uso, está em 70 graus, o processador está em 82% de uso, está em 71 graus, isso aqui é um notebook muito frio. Para notebook, vocês estão vendo que a temperatura é bem maior que a do PC, mas para um notebook, isso daqui é bem frio, tá? Notebooks aguentam temperaturas, eles começam a sofrer thermal throttling, né, que é perder potência, depois dos 103 graus. Então, pode ficar tranquilo, 70 graus é bem frio sim para um notebook. E olha isso, a média é bem maior que a do PC, tá? 77 FPS. Realmente o que pega ali é o processador do PC. É claro que o PC tem a vantagem, você pode trocar o processador, você pode trocar a placa de vídeo. Mas olha, como vem, não tem pra ninguém. Vamos lembrar que o TUF também tem uma outra vantagem, né? Especificamente o TUF F16, que é em relação ao upgrade de memória RAM. Além de você conseguir fazer esse upgrade, aqui nós estamos falando de uma plataforma DDR4, então você tem esse upgrade de uma forma mais fácil e mais barata do que se fosse um notebook DDR5. É claro que um notebook DDR5 você ganharia mais desempenho, mas pouca coisa a mais, talvez 1, 2 FPS a mais, porém você perderia no sentido de que quando for fazer o upgrade é mais caro a memória. Então assim, tá aqui, a média é 10 FPS a mais no Forza. Muito bom, diferença grande, cara. Vou até focar aqui, ó, bem na tela, né, que eu vou pedir pro Victor dar um zoom, ó. Agora chegou a 84 FPS. Tem momentos que tá até mais do que 10 FPS a mais. Então, vantagem grande aqui pro notebook. E ó, o barulho dele é esse aqui. Muito aceitável, o TUF não faz barulho. Temperaturas boas, barulho bom, enfim. Nesse sentido, ganhou do PC. Próximo jogo, meus amigos, Crimson Desert, rodando aqui no PCzão Gamer. Esse já é um jogo bem mais pesado. Exige bastante do processador e também muito da placa de vídeo. É um jogo que, cara, jogando com tudo no baixo, sem DLSS e sem Frame Generation, em alguns momentos de ação começa a ficar mais difícil de jogar porque ele cai ali para a faixa dos 30 FPS e como é um jogo de ação, o ideal é ter bastante movimento, né, bastante FPS ali para você ter um movimento mais suave. É um jogo que aqui no PC rodou abaixo dos 40 FPS.
na média dos 37 no PC Gamer, como vocês estão vendo aí, principalmente em momentos de batalha. Depois eu fui lá e liguei o Frame Generation aqui no PC. E aí ele dobrou o FPS, né? Aí ficou muito jogável mesmo, porém não ficou tão bonito. Então assim, nativo 37 FPS. Vamos ver agora no notebook. E agora Crimson Desert, jogo esse que vocês viram lá na versão do PC, não chegou a 40 FPS direito jogando. Então abaixo dos 40, próximo ali dos 35 na gameplay, tá? Tô aqui com gráfico baixo, vídeo em Full HD, V-Sync desligado, não tô com o DLSS ligado, não tô com o Frame Generation ligado, tá tudo desligado. Vamos ver qual é que é. Então, mesmo ponto do jogo, estou no mesmo lugar, é o mesmo save, tudo igualzinho, tá? Bom, logo de cara vocês já estão vendo que tá acima dos 40 FPS, né? Então aqui tá pegando agora, olha, vou até aproximar para vocês, 43 FPS, tá? Mas tem uns rapazes que ficam ali, vou tentar entrar numa batalha, deixa eu ver se tá aqui. Tentar entrar numa batalha pra gente ver, mas ó, 39, 40, 39, vamos ver aqui agora. Não, tá melhor, tá claramente melhor a gameplay, tá? Tá claramente melhor. Espera aí, pronto. Não, claramente melhor. Tá, eu diria que tá uns 6 FPS a mais, 7 FPS a mais, só que é mais suficiente para fazer muita diferença, porque como tá o FPS baixo, né, a gente tá falando de 40 FPS, 44, e lá no PC tava 35, cara, faz bastante diferença sim, tá? Eu ainda poderia ligar aqui o Frame Generation, e aí dobraria essa quantidade, vai para 80 FPS, mas desse jeito que tá aqui, sem DLSS, sem Frame Generation, sem nada, tá bonito o jogo, tá muito responsivo, eu acho que tá muito jogável. Mais uma vez melhor que o PC, mas aqui pouca diferença. Tem diferença, pouca, mas é o suficiente para você sentir essa diferença, tá? São 72 graus de temperatura do processador, tá usando 40%. Placa de vídeo está usando 100%, tá 74 graus, está utilizando 12 GB dos 16 disponíveis de memória RAM. Então, tá aí. Top demais. Próximo jogo, 007 First Light. Esse aí é brabo, viu? Esse aí... Nesse momento que eu tava gravando aí, ó, que vocês estão vendo na gameplay do PC, é um momento que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A média aqui no PC ficou em 33 FPS. Às vezes caía, às vezes subia, 33 FPS. Tudo no baixo, tá? Full HD. É um momento, esse momento aí que tem muitos NPCs, exige muito do processador. Também da placa de vídeo, mas do processador também. Então, por mais que não esteja usando 100% do processador, o que tá usando é mais efetivo, na minha opinião, no Core 5 210H, como vocês vão ver agora. A gente começa com Forza, que é um dos jogos mais leves que eu vou testar aqui. Depois a gente vai para Crimson Desert, que já é um jogo mais pesado, exige mais a placa de vídeo do processador. E aí agora a gente termina aqui no jogo que exige muito da placa de vídeo, né? Que são muitas coisas que a placa de vídeo tem que processar, e também, claro, um pouco do processador, mas muito da placa de vídeo. E aí, vocês começam a ver que a diferença cada vez diminui mais, porque quando você depende da placa de vídeo, a gente está falando de limitações próximas, né? Da placa de vídeo RTX 3050 de PC para RTX 3050 de notebook, e aí a diferença não fica tão grande. Então, tô aqui em 007 First Light, vamos ver a questão gráfica aqui, olha. Tô em Full HD com gráfico baixo, mesma configuração que estava lá no PC. E aqui eu já não percebo mais tanta diferença assim, tá? Então tá basicamente na mesma média, 34 FPS nessa parte do game que eu tô testando aqui. Por quê? Porque exige bastante, são muitas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, são muitos NPCs. O processador tá em 85, 86%, mas a placa de vídeo fica em 99, 100%. Tá? Agora caiu para 30, 29. Inclusive eu acho que tá mais estável no PC do que aqui nesse caso. E aí por quê? Porque a maior exigência aqui está na placa de vídeo, e aí sim a gente vê essa diferença. Então o conjunto todo, inicialmente, o notebook é mais equilibrado, mas quando você depende de uma peça específica, no caso da placa de vídeo, a gente começa a ver que o frame time está mais liso lá no PC, apesar das médias serem bem parecidas, tá? Mas agora quando você depende mais de processador do que placa de vídeo, né? Um jogo de FPS, né? Num Counter-Strike, vamos ver então se tem muita diferença. E por último, mas não menos importante, Counter-Strike. Ultimamente, o Counter-Strike está usando muita placa de vídeo. Antes usava mais processador, agora está bem equilibrado. Bom, aqui no PC, cara, dá para você ligar um monitor externo e jogar de boa a 240 FPS, tá? Se você configurar bem configurado, dificilmente cai muito para baixo disso. Pelo menos 180 Hz você vai conseguir colocar ali um monitor de 180 Hz, porque ficou em 240 FPS de média ali na minha gameplay no retomada, modo retomada, tá? Muito bom mesmo, preset competitivo, tudo no baixo, em Full HD.
No caso do notebook, vocês vão ver que a média é parecida, mas no notebook, quando tem quedas, as quedas são maiores do que a do PC. Então o PC é mais estável. Todos os jogos, né? O PC vai ser mais estável do que o notebook, olha aí. E por último, mas não menos importante, tá aqui, ó, Counter-Strike 2. Jogo esse que ficou na média dos 240 FPS no PC, e aqui não tá diferente, eu tô aqui no Retomada, na Mirage, que é um dos mapas mais leves aqui do Counter-Strike hoje, né? Mas mesmo assim, ele dificilmente, só dentro da Smoke ali, que ele caiu para baixo dos 200, foi para 190, 180, mas, nossa, não consegui nem jogar, que acabou a partida. Vou iniciar outro para vocês verem. Mas ficou muito bom. A temperatura na mesma média, então 74 graus processador, 76 graus placa de vídeo. A placa de vídeo está usando 100%, o processador não. E está utilizando 11 GB de memória RAM dos 16 GB disponíveis. Aqui realmente, mais uma vez, bem equilibrado, bem próximo do que a gente tem no PC. E aqui você tem, por mais que está usando 100% da placa de vídeo, você tem aí a vantagem do processador, que aqui faz uma diferença. Então, por mais que a placa de vídeo no PC seja melhor, aqui o processador é melhor, e aí você acaba tendo algo muito próximo. Então a gente até mudou de mapa agora, estamos aqui na Inferno, que é um mapa um pouco mais pesado, mas ainda assim, 230, 250 FPS nos ambientes mais internos. Saindo agora aqui pro Bombsite, aí caiu um pouco para baixo dos 200, fica na média dos 170, 190, mas de verdade tá muito bom, dá para alimentar bem aqui essa tela de 144 Hz, mais do que suficiente para você jogar jogo competitivo. Bom, em resumo, cara, o notebook é impressionante. Em desempenho geral, ele acaba sendo até melhor do que o PC, apesar do PC entregar uma linearidade maior, né? Então, os jogos rodam sem aquela variação muito grande. O notebook tem vantagem, você já tem um monitor com ele, um teclado, você pode levar ele para qualquer lugar. Tem até como jogar fora da tomada, apesar de não por muito tempo. Para jogar com um notebook desse fora da tomada, você vai conseguir jogar só por 1h30. Mas pelo menos dá. Imagina que você está lá jogando na sua casa, acabou a luz. Você quer terminar a gameplay para você não ser banido do jogo, alguma coisa assim? Pô, liga lá o seu 5G, compartilha a internet com o notebook, você vai conseguir terminar. Por quê? Ele ainda tem a bateria. Mesma coisa para trabalhar, então você não vai perder o seu trabalho. Você pode também levar para a faculdade, colocar na mochila. Então assim, tem muitas vantagens no notebook. Sim, está muito mais caro. No ano passado, um notebook com 3050, você pagava no máximo R$4.000. Hoje está mais caro mesmo. Mas ainda assim, comparado com um PC, a vantagem maior do PC é que você pode fazer upgrade. Mas a maior vantagem do notebook é porque você pode vender o notebook mais facilmente, tá? É muito mais fácil você vender um notebook do que um PC. De modo geral, os dois têm vantagens e desvantagens. Nenhum é definitivamente melhor do que o outro. Tem que ver para você qual que é melhor para você, para o seu uso. Então comenta aqui embaixo para eu saber o que você prefere, e se você quer ver outro comparativo, quer que eu faça um upgrade nesse PC, quer que eu compre algum notebook porque eu não gravei ainda no canal, comenta aqui embaixo que eu vou ver seu comentário e vou trazer o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, links aqui na descrição, tamo junto galera, valeu e falou!